Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Dinheiro Crescendo. O objetivo desse canal aqui é ajudar você a investir seu dinheiro melhor, adquirir novas fontes de renda e ter aquela tão sonhada mudança de vida. Hoje eu vou trazer um assunto aqui bem legal para vocês, tá? Que é sobre o seu perfil de investimento. O que é isso, Anderson? Perfil de investimento? Isso existe? Para que serve isso? Como é que eu faço para fazer isso? É bem simples, cara. Então eu vou trazer aqui o conteúdo hoje do vídeo sobre isso, tá? Ajudar vocês a encontrar seu perfil de investimento, explicar como que é cada perfil, como é que funciona, qual a porcentagem ideal, né, na minha analogia, como é que se comportar, qual a fase da sua vida você tem que mudar de perfil ou não. Então vamos lá. Para quem não sabe, existem 3 tipos de perfil, que é o qual? Conservador, moderado e o arrojado, ou arriscado, né? Enfim, são esses 3 tipos de perfis. Quando você vai abrir uma conta numa corretora, tem uma questão de perguntas lá e respostas. Você vai ter que fazer umas respostas, falar quanto você tem de patrimônio, quanto que você pretende correr de risco, quais são seus conhecimentos sobre investimento. Vai ter essas perguntas. Para que serve? Para saber qual que é o seu perfil de investimento. Para a corretora ter segurança de indicar investimento para você de acordo com o seu perfil, para você não ultrapassar e não correr o risco de perder dinheiro ou reclamar. Então, para isso que serve o perfil de investimento, para você se identificar e a sua corretora te mandar investimentos adequados. Então, vamos lá. Primeiro perfil que a gente conhece aqui é o conservador. Para que serve o conservador? Isso é aquele cara que não quer correr tanto risco, aquele cara que quer uma renda fixa, quer ter o dinheiro ali a qualquer momento que ele precisar. Então ele é um cara que ele não corre risco, ele prefere mais segurança. Então é um cara bem mais conservador. E qual é a porcentagem desse cara? Geralmente esse cara conservador, ele tem ali seus investimentos, pensa no montante de 100%. Ele vai ter ali entre 90 a 95% em renda fixa. O que é renda fixa, Anderson? É CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, Tesouro Selic, você vai emprestar para o governo. Então, esses são os investimentos dele. Tesouro Selic, CDB para o banco, que são a famosa renda fixa. Tesouro IPCA, que vai te trazer proteção contra a inflação. Então, entre 90% e 95% do seu patrimônio, ele vai estar alocado em renda fixa, que vai ser uma renda muito segura. Só que aquele negócio é segura e você não vai ter tanta rentabilidade. Então esse é o mal de você ser 100% conservador. Por quê? Porque você não vai ter muita rentabilidade. Aqui é um perfil para você correr menos risco e ter seu patrimônio protegido. Então você vai ter seu dinheiro protegido. Então esse é o primeiro perfil, tá? E ele, esses 5%, entre 5% e 10%, ele vai colocar em ação os fundos imobiliários. Então ele vai pôr ali entre 90% e 95% em renda fixa, 5% a 10% em renda variável, ou menos, ele coloca ali, vamos pôr, o cara tem 90% em renda fixa, coloca 5%, ou até mais, vamos supor, ele vai 8%, 9% em renda variável, que é o que é ações e fundos imobiliários, coloca mais 1% ali em cripto. Então esse vai ser o perfil do cara conservador. Agora vamos para o segundo perfil. Qual que é o segundo perfil? O perfil moderado. Qual que é o objetivo desse perfil, Anderson? Esse cara aqui, ele vai, aquele cara que ele vai correr um pouco mais de risco, mas vai estar ali conservado, vai estar ali se protegendo. Então é aquele cara que ele está no meio a meio ali, tá? Vai correr um pouquinho mais de risco do conservador. Como é que você faz esse patrimônio aqui, esse perfil aqui, Anderson? É simples, vai ter um patrimônio montante de, novamente, 100%. Você vai pegar ali esse montante, você vai colocar ali 50%, 60% em renda fixa, que é o quê? CDB, títulos públicos, vai emprestar para alguém, para o governo ou para o banco. Então isso vai ser entre 50% e 60%. Tá, os outros 30%, os outros 40%, 50%, ele vai fazer o quê? Vai colocar ali, vamos supor, 30% em renda variável, 40% em renda variável. Ou ele pode fazer a mesma coisa, exemplo. Vamos supor que ele colocou ali 50% em renda fixa, aí ficou mais 50%, correto? Os outros 50% ele coloca ali 50% em renda variável, que é ações e FIIs, ele divide ali esses 40%. Coloca 10%, 20% em ações e 20% em FIIs. Aí vai sobrar 10%, certo? Esses 10% que sobrar, ele coloca ali uma criptomoeda, que é um valor ideal que eu acho bem legal, você ter um pouco de exposição em cripto, no máximo 10%, tá? Então assim, esse vai ser o perfil dele. Colocar ali 50% a 60% em renda fixa, o restante ele vai dividir para renda variável, porém, criptomoeda também se enquadra como renda variável. Então, é um perfil para você que quer correr mais um pouquinho de risco e quer ser conservador ao mesmo tempo, tá?
Aí aqui você pode dividir essas ações, colocar ali ações que pagam dividendos ou ações de crescimento. E fundos imobiliários, o objetivo é você ter renda, né? Então você ter dividendos todos os meses. Então esse é o segundo perfil, que é o moderado. Agora vamos para o terceiro perfil, que é o perfil que eu me enquadro, que é o perfil de arriscado ou arrojado. O que significa isso, Anderson? Você vai ter ali no máximo ali 10, 20% em renda fixa. O restante do seu patrimônio, entre 60% e 70%, tudo em renda variável. Ações, fundo imobiliário, criptomoeda. Só que aquele respeito que eu tenho com criptomoeda, no máximo 10% da carteira, porque é muito volátil o mercado. O mercado sobe e desce muito rápido, então assim, é muito volátil. Então, o máximo que eu consigo, que eu acho saudável para a carteira é 10% de criptomoeda. E os outros restantes em ações e fundos imobiliários. Só que você vai fazer o quê? Você vai pegar ações de crescimento, ações small caps, não completamente, não todos os seus 60%, 70%. Você vai pegar ali uns 20%, 10% da sua carteira em small caps, que é ações de crescimento, aquelas ações que vão multiplicar seu capital, que vão te trazer mais dinheiro. E o outro restante você vai colocar em fundos imobiliários, vai colocar um pouquinho mais em ações, em empresas mais consolidadas. Então esses são os três tipos de perfil: conservador, moderado e arrojado. Tá, Anderson, qual que é o perfil ideal aqui? Que você vai colocar aqui? Como é que é o indivíduo, o momento de vida para estar em cada perfil, para estar em momento ideal ali, para não correr risco, não perder o patrimônio? Então vamos lá. Primeiro, o conservador, eu na minha estratégia, eu acredito que seja quando você está querendo se aposentar. Você está querendo ficar mais sossegado. O conservador é o moderado. Você já tem uma família, você quer ficar mais tranquilo. Então esse é o perfil que eu considero mais, que é o conservador barra moderado. Você já tem um filho, você já tem uma casa, você tem uma dívida, você tem uma família. Então assim, esse é o perfil ideal que você deveria se manter. Claro, depois dos 30, 35 anos, 40, quando você já quer se aposentar. Então você tem que ficar nesses dois perfis, conservado e moderado. Por que conservador? Para você proteger seu patrimônio. Você já tem um patrimônio legal, então você quer proteger ele e usufruir para você não quebrar. Então você fica nessa média aí, quando você quer se aposentar, entre o moderado mais para o conservador, certo? Até mesmo em ações, você vai pegar empresas que pagam mais dividendos, empresas que são mais consolidadas. Então esses são os perfis. Agora você que é jovem, eu acho assim, até os 30 anos, você que é jovem, não tem dívida, não tem filho ainda, não tem muita coisa para pagar, eu acredito que seja um bom momento para você se arriscar mais, ter mais risco. Por quê, Anderson? Porque quanto maior o risco, maior o retorno. Claro, isso não é uma regra, isso pode acontecer ao contrário, mas enfim, geralmente quem corre mais risco tem mais lucro. Então por isso você tem que se arriscar mais ali na sua parte que você é jovem, na sua juventude, porque você tem vitalidade, você pode de repente quebrar, acontecer alguma coisa, você vai conseguir recuperar por causa do seu tempo. Então assim, o arriscado ou arrojado eu considero para quem é jovem, até os 30 anos, para você correr muito mais risco para multiplicar o seu patrimônio. Então essa é a minha estratégia, que nem eu uso o perfil de arrojado e arriscado, porque eu quero multiplicar o patrimônio, eu quero ganhar mais dinheiro, fazer o dinheiro fazer mais dinheiro para mim. Então esse é a regra que eu uso, essa é uma regra que eu respeito, tá? Então assim, tem gente que faz ao contrário, quer fazer o quê? Quando é jovem, quer aproveitar a vida, não quer usufruir da juventude e tudo mais. Não estou falando que isso aqui é errado, cada um tem seu estilo de vida, cada um faz o que você quiser, cada um é responsável pelas suas escolhas. Porém, lá na frente você vai pagar um preço muito alto. Por quê? Você vai ter uma família, você vai ter filhos, você vai começar a comprar casa, comprar carro, e aí você vai querer correr atrás. Cara, já vai estar tarde. Por quê? Porque você vai estar velho, não vai ter mais vitalidade para isso. Então vai ser um pouco mais complicado e mais difícil. Então faça o processo ao contrário. Quando você for jovem, corra atrás das coisas, se sacrifique algumas coisas porque vai valer muito a pena. E corra mais risco também, que isso vai ser muito rentável para você. Então assim, esse foi o vídeo de hoje, tá? Sobre esses três tipos de perfis de investimento. Espero ter ajudado vocês com essas dicas para vocês encontrarem seu perfil de investimento, ver qual é o momento de vida que vocês estão vivendo para poder se enquadrar no seu perfil. Como eu falei, respeite isso. Jovem, arrisca mais. Quando você está perto de aposentar, criando uma família, tendo um filho, comprando casa, se conserve mais, começa a usufruir do seu patrimônio. Então, respeite essa regra. Não é uma exceção, mas eu acho que muitos milionários, pessoas aproveitam a vida assim. Usar essa regra de você correr mais risco jovem e menos risco quando você está com a família montada, você está mais sossegado, está um pouco mais cansado, um pouco mais velho. Então assim, espero ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Se foi interessante esse conteúdo, se foi legal, qual momento de vida vocês estão vivendo, acúmulo de patrimônio, ou já estão usufruindo, tá? Compartilhe para mais amigos, tá? Para eles entenderem qual que é o perfil deles também de investimento, ajudar eles a investir melhor, a ver qual que é o momento de correr risco ou não. O YouTube também entender que esse vídeo foi relevante o suficiente para ajudar mais pessoas, tá? Deixa o like, tá?
O like ajuda a gente pra caramba aqui, pra gente fortalecer o canal, pra gente crescer, poder ajudar muito mais pessoas e fazer essa mudança chegar pra mais gente, tá? Se inscreva aqui no canal também, tá? Ative o sininho, que toda semana eu vou trazer vídeos novos pra vocês sobre investimento, sobre renda extra, sobre mudança de vida. E como eu falei, muito obrigado pelo vídeo, espero ter ajudado vocês de coração. Até o próximo.